Graça e paz, amados. O devocional de hoje está em Mateus, capítulo 5, dos versículos de 10 ao 12, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está falando sobre um assunto muito sério aqui nesse texto, que é o fato dos cristãos serem perseguidos aqui nesse mundo. Primeiramente, ele nos diz que se somos perseguidos por causa da justiça, por causa daquilo que é correto, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, se a nossa postura correta aqui nesse mundo, de uma vida íntegra, de uma vida justa, de uma vida honesta, de uma vida que é pautada nos valores do reino de Deus, se isso eventualmente nos trazer alguma perseguição aqui neste mundo, nós somos considerados bem-aventurados. Então, bem-aventurado, feliz, não é aquele que vive aqui nesse mundo como se fosse uma pessoa intocável, como se nada pudesse atingir a sua vida. Pelo contrário, bem-aventurado e feliz diante de Deus é aquele que encontra oposição aqui nesse mundo por viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos manda e nos ensina a fazer. E bem-aventurados também somos nós, ele disse aqui, quando somos perseguidos por causa de Jesus, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Veja bem que ele está dizendo que é quando formos perseguidos por causa de Jesus. Quando o mundo nos persegue, quando o mundo nos odeia, quando o mundo se opõe a nós, não é por conta de nós mesmos, né? Jesus disse, o mundo vos odeia porque eu tirei vocês do mundo. Então o mundo, na verdade, odeia Jesus. O mundo, na verdade, ele rejeita Jesus. E por sermos filhos de Deus e sermos semelhantes a Jesus, o mundo também vai nos odiar. Nós enfrentaremos os mesmos dissabores aqui nesse mundo, as mesmas oposições, se nós estivermos refletindo em nossa vida o caráter de Cristo. Então, ser perseguido por causa de Jesus, ser perseguido por causa da justiça, não deve ser motivo de tristeza para nós, não deve ser motivo de desânimo, não deve ser motivo de frustração. Muitas das vezes nós desanimamos por isso, né? Porque somos incompreendidos, porque somos insultados, porque somos zombados, porque nós enfrentamos oposição. Muitas vezes nós nos desanimamos por isso, porque no fundo a gente não gosta. São coisas que acontecem, mas que a gente não gostaria que acontecesse. Mas é por isso que Jesus disse, olha, quando isso acontecer com vocês, se alegrem, exultem, porque os profetas também que viveram antes de vocês foram perseguidos. Se exultem porque há uma recompensa no céu para vocês. Olha, veja bem, ele está nos colocando no mesmo patamar, no mesmo nível dos profetas. Aí você pode pensar no profeta Isaías, que foi cerrado ao meio. Você pode pensar no profeta Jeremias, que foi lançado em uma prisão, que foi açoitado, que foi amarrado num tronco. Você pode pensar em todos os profetas que foram perseguidos por causa da palavra de Deus. E Jesus disse que nós estamos no mesmo nível desses profetas se nós somos perseguidos por causa dele. O que cabe a nós cristãos fazermos quando somos perseguidos por causa de Jesus? Nos alegrarmos no Senhor, nos alegrarmos no fato de sermos participantes do sofrimento de Jesus, porque é sinal que nós estamos identificando com Jesus. É sinal que, de alguma forma, nós participamos da comunhão de seus sofrimentos.
O chamado à vida cristã não é apenas um chamado ao triunfo, não é apenas um chamado à glória, não é apenas um chamado às glórias aqui deste mundo. Não, o chamado ao discipulado de Cristo é um chamado ao sofrimento também. Por isso que ele diz: quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e me siga. Ora, se o caminho do discipulado passa pela cruz, ele passa pelo sacrifício, pela identificação com Jesus também. Então, por isso, nós devemos nos alegrar se o mundo nos persegue, se o mundo nos odeia. Precisamos ficar preocupados, sim, se o mundo nos aceita de bom grado, se o mundo nos elogia, se o mundo está do nosso lado, se somos ovacionados pelo mundo, se o mundo nos aplaude, é motivo de preocupação, mas é motivo de alegria, é motivo de regozijo no Senhor, se o mundo nos persegue e se o mundo nos afronta. Oremos em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos que nos ajude a compreender o árduo caminho da vida cristã. E que no fato de nós servirmos ao Senhor, o fato de nós andarmos com o Senhor, despertará no mundo o ódio em relação a nós. Que o Senhor nos ajude a passar pelos momentos difíceis aqui dessa vida. Que o Senhor nos ajude a passar pela rejeição, pela perseguição, pela calúnia, pela afronta. E que o Senhor nos ajude a passar por tudo isso, mas com um coração leve, com um coração misericordioso. Que as perseguições do mundo jamais abalem a nossa fé. Pelo contrário, que sejamos cada vez mais fortalecidos no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim você estará abençoando vidas.